todos presentes aqui, particularmente os membros externos do projeto, o Vaído, do SEBRAP, o professor Mário, da UNB. Obrigado por ter vindo participar com a gente. E obrigado a toda a equipe por estar presente aqui junto para esse primeiro seminário, vamos dizer, o seminário intermediário do meio campo de pesquisa. A gente está na metade do ano, já fizemos 5 meses de trabalho e ainda tem até janeiro de 2024, desculpa, para finalizar o projeto. Então, está na metade. A gente tem discutido, apresentado no início, fazer uma primeiro seminário, um pouquinho para trocar ideia entre a gente, sobre o andamento dos projetos, primeiras impressões, primeiras discussões já feitas, e também para já divulgar alguns resultados para a comunidade que está interessada, se tem pessoas que querem assistir do fórum, os agricultores que participaram das pesquisas. Então, estamos realmente tentando fazer essa divulgação. E depois também aproveito para mostrar para você que nós temos um site agora que está oficial, que nós vamos poder lançar no ar hoje. Não vou mostrar agora, mas foi difícil, a gente batalhou muito para conseguir fazer esse site, mas está iniciando e, novamente, eu solicito a todos participar. Então, eu vou, antes de começar, já deixar a fala também para o professor Vaído, que é o representante do SEBRAP, para, justamente, como nosso projeto com a fonte de apoio financeiro do SEBRAP, eu deixo o Vaído falar, então, algumas palavras para vocês todos e o público presente aqui. Obrigado. Obrigado, Jean, e bem-vindos a todos e todas a esse espaço. Estou muito feliz de poder participar dessa conversa hoje. Eu tenho, ao longo dos meses, tido a oportunidade de interagir com o Jean sobre o desenvolvimento do projeto, a montagem da equipe, os estudos de caso, né? E é muito animador, assim mesmo, ver todos os esforços que estão sendo feitos. E esse é um momento, então, muito oportuno mesmo, né? Para a gente poder compartilhar, então, algumas das percepções que já surgiram ao longo desse caminho, para que isso, inclusive, nos ajude para o segundo semestre, né, do ano, que é para onde caminha, então, a pesquisa, para explorar mais o tema da inclusão produtiva e também suas só para mencionar um pouco sobre a cátedra, né, então, essa é uma iniciativa que é coordenada pelo SEBRAP Sustentabilidade e que tem como parceiros outras fundações, como a Fundação Arimax, a Fundação Pórticos, o Instituto Humanize, a TID Setúbal, e ela tem como propósito fazer 3 coisas. Primeira, produzir conhecimento de ponta sobre esse tema da inclusão produtiva rural. Segundo, construir capacidade nas organizações que estão conduzindo pesquisas nessa área, e esse é o caso um pouco desse projeto, né? Estamos aqui fortalecendo e desenvolvendo uma capacidade relacionada à inclusão produtiva rural, mais especificamente na conexão com indicações geográficas. E, por fim, um objetivo da cátedra também é incidir nos tomadores de decisão, né? Que esse conhecimento que a gente produz não fique só entre nós, mas que ele possa efetivamente encontrar uso, né, junto àqueles ou aquelas pessoas que estão elaborando políticas, elaborando programas, definindo os caminhos da inclusão produtiva no país. Então é isso, muito feliz de participar. Vamos aos debates aí, Jean. Obrigado, Vaído. Só complementando, então, nosso projeto, ele tem como objetivo inicial as indicações geográficas e como eles participam da inclusão produtiva, mas também a ampliar um pouquinho as outras estratégias de diferenciação, e como isso tem impacto sobre a sustentabilidade dos territórios e a inclusão produtiva, porque a inclusão produtiva está associada também à sustentabilidade dos territórios. Então, o objetivo nosso é realmente perceber essa relação que pode existir entre essas estratégias de diferenciação e esse desenvolvimento sustentável dos territórios, que impacta a questão da inclusão produtiva rural. Então, nós temos 6 estudos de caso aqui para o público presente, que estão realizados todos no sector do queijo de leite cru, porque é um setor que tem suas características, tem também suas dificuldades, que é muito interessante em termos de estudo, e a gente tem muito ainda para avançar
em questão de inclusão produtiva, justamente, devido às questões, por exemplo, de informalidade. E, então, estamos trabalhando com 6 estudos de caso que vão ser apresentados depois no segundo mês redondo. No caso, o queijo de cabacinha, lá na região oeste do Goiás, o queijo canasco, que todo mundo conhece lá no estado de Minas Gerais, o queijo depois de canastro, cabacinha, requeijão de Santa Bárbara, lá na Bahia. Nós temos também o queijo diamante, lá na região do Major Jacino, em Santa Catarina, e 2 queijos que são em Santa Catarina também, que é o queijo serrano, lá na região sul do estado de Santa Catarina, e a região queijo colonial, a Ceará, na região oeste de Santa Catarina. Então, são os estudos de caso que a gente está realizando, e nós temos diversas metodologias que estão sendo usadas. Nessa primeira fase, usamos a tecnologia do TAPE, que é a avaliação da transição agroecológica das propriedades, para ver justamente essa questão de sustentabilidade das propriedades, em qual grau os agricultores se encontram em termos de sustentabilidade dentro, junto ou não, a estratégia de diferenciação. Então, feita essa breve introdução, nós estamos chegando ao início. Eu vou deixar agora a palavra ao professor Alcida, que aceitou gentilmente fazer a moderação dessa primeira mesa, para conversar justamente. Eu pedi para o Vaide, para o professor Mário, eu também vou fazer uma breve fala, para falar um pouquinho mais da questão da inclusão produtiva, para entender um pouquinho melhor o que a gente entende por inclusão produtiva, qual é a relação também com a indicação geográfica. Agora, deixo a palavra ao professor Alcida, que vai liderar essa mesa redonda até as horas e podemos fazer a pergunta. Alcida, a fala é sua. Obrigado. Microfone, Alcida. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite do professor João Luís para mediar essa mesa. Vamos ter aí uma tarde de grandes debates, grande discussão, de troca de conhecimentos no âmbito aí da discussão da sustentabilidade dos projetos, né, de indicação geográfica, marcas coletivas. Então, é um projeto muito motivador que o João está liderando, né, juntamente aí com diversos pesquisadores de diversas regiões, e hoje a gente tem a felicidade de ter o primeiro debate, um primeiro seminário, uma primeira troca de ideias dos rumos dessa pesquisa. Então, para isso, né, o seminário trata de estratégias de diferenciação, né, caminhos para a inclusão produtiva rural, e como o João Luís falou, é importante que a gente discuta, né, esse tema, o que é essa inclusão produtiva rural, que dimensões estamos pensando nessa inclusão produtiva rural. Então, acho que esse é um espaço de debate que a gente vai, pouco a pouco, tentando consolidar aí os conhecimentos. Então, essa mesa, ela tem aí 3 grandes especialistas, né? O professor Vaide Vadar, do SEBRAP, Mário Dávila, e o professor João Luís, que vai nos trazer aí um pouco dessa discussão também. Eu vou ler um pouquinho do currículo, acho que é interessante que a gente leia um pouquinho sobre as pessoas, porque isso nos cabe dar margens aí para outros questionamentos que, de certa forma, vão ser abordados aqui no trabalho. Então, Vaide Vadar, ele possui graduação em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo, em 2011, trabalhou em consultoria, né, como Mentor Group, como gerente de projetos da Fundação para a Ciência e Aplicação da Ciência, entre 2013 e 2015, tendo como principal foco o fortalecimento de economias locais. Entre 2016 e 2018, cursou mestrado em Desenvolvimento Econômico, com ênfase em economia agrícola e meio ambiente, no Instituto de Economia da Unicamp, dando aí especial atenção às questões relacionadas ao desenvolvimento territorial. A sua dissertação se dedicou a uma análise crítica da abordagem do desenvolvimento territorial para o conceito de desenvolvimento rural, do conceito de território aos processos que impulsionam o seu desenvolvimento. Desde 2019, Vadir passou a integrar a equipe de pesquisadores do Instituto Veredas, sendo o responsável pela área de inclusão produtiva. O professor Mário Lúcio de Ávila é professor adjunto em Gestão e Sustentabilidade da Universidade de Brasília, do campus de Planaltina, é membro do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, concluiu o mestrado em Administração Rural na Universidade Federal de Lavras, em 2001, especialista em Informática na Educação e graduado em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, em 96.
doutor em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília e realizou o estágio doutoral na École Normale Supérieure de Lyon, na França. É conselheiro da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos da FINATEC e diretor-presidente da Rede Brasileira de Pesquisa e Gestão de Desenvolvimento Territorial. Atualmente, Mário coordena o Centro de Gestão da Agricultura Familiar e Inovação, onde desenvolve pesquisas com políticas públicas, meio ambiente e agricultura familiar. Atua também em projetos sobre a política agroecológica, o cadastro ambiental rural, o desenvolvimento territorial, assistência técnica para a agricultura familiar e assentamentos de reforma agrária. Também trabalha com monitoramento de políticas públicas e governança fundiária, inovação e tecnologias para o desenvolvimento. O professor Jean-Louis fez o pós-doutorado no CIRAD, na França, em desenvolvimento dos territórios de inovação, tratando das indicações geográficas. Tem um doutorado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, pelo Instituto Nacional de la Recherche Agronomique, em 91. Atualmente é professor associado 1 da Universidade de Brasília, coordena o núcleo de estudos e signos distintivos dos signos de identificação da qualidade de origem. Tem experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: indicação geográfica, construção social da qualidade, economia da qualidade, desenvolvimento rural, gestão da qualidade, análise dos alimentos e rastreabilidade. Então, nós temos aí 3 especialistas, cada um, né, trilhando por seus caminhos, e aí eles vão nos brindar sobre as suas perspectivas do que seria essa inclusão produtiva rural. Muito obrigado e que tenhamos aí uma boa tarde, né, de conhecimento, de troca de experiências. Então, vou começar por Vaid. 15 minutinhos aí, para ver se a gente tem um tempinho para perguntas e respostas. Muito obrigado. Ótimo. Obrigado, Alcides. De novo, feliz de participar do debate aqui hoje. Eu preparei uma apresentação, vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Vamos ver aqui, sempre uma dúvida. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim? Sim, estamos vendo, sim. Ótimo. Deixa eu ver se eu... Está no número da apresentação. Agora sim, perfeito. Sim, né? Ótimo. Maravilha. Gente, então eu queria compartilhar com vocês um pouco algumas das reflexões que a gente tem tido dentro do SEBRAP Sustentabilidade ao redor desse tema da inclusão produtiva rural. A ideia aqui, eu acho que é mais que tudo introduzir algumas ideias para que a gente possa oferecer insumos para as conversas que a gente está tendo dentro do projeto de vocês, né, sobre indicações geográficas. Então, aqui são mais ideias, digamos, introdutórias, né? A ideia não é tornar o debate muito complexo, mas só oferecer algumas ideias para que vocês possam considerar. Então, eu dividi a apresentação aqui em 2 partes. Uma primeira parte, compartilhar algumas coisas mais concretas, assim mesmo, de dados das áreas rurais do Brasil, tentando mostrar um pouco como é que esse tema da inclusão produtiva aparece, né, assim, na realidade concreta. E depois eu vou introduzir algumas ideias mesmo, assim, né, conceitos que têm a ver com esse tema da inclusão produtiva rural. Então, só para mostrar aqui, então, o que tem acontecido, né, com relação a esse tema da inclusão de pessoas no mundo do trabalho. Quando a gente fala de inclusão produtiva rural, é disso que a gente está falando, né, de que tanto as pessoas têm uma ocupação e qual é a qualidade dessa ocupação, né? Quando a gente olha os dados dos censos agropecuários no Brasil, a gente vê que tem uma tendência de queda, né, das ocupações ao longo do tempo, né, especialmente ali a partir de 85. Mas é interessante ver também que quando a gente olha por região, a gente tem dinâmicas diferentes, né? A região centro-oeste, a gente tem visto um crescimento das ocupações por uma parte, enquanto mesmo no norte, né, o que são as áreas que têm sido chamadas de fronteira agrícola, enquanto nas regiões sul, sudeste e nordeste, e particularmente no nordeste, né, a gente tem visto uma redução bastante importante, né, no nordeste, e essa variação aqui é só dos últimos 2 censos, né, não é da perspectiva histórica, é só dos últimos 2 censos. Então, é interessante ver como a gente tem tendências diferentes no país sobre isso.
Agora, é interessante também um outro olhar, quando a gente olha por tamanho dos empreendimentos, né, dos estabelecimentos. Então, quando a gente olha, a gente vê que as ocupações têm caído naqueles que são com laços familiares, estritamente, né? Então, que tem um determinado tamanho, né? A definição de agricultura familiar define de uma maneira muito específica, né? A agricultura familiar. Então, entre esses estabelecimentos, a gente tem tido uma redução, né, das pessoas, mas para aqueles estabelecimentos que não são familiares, com até 4 ocupados, ou com até, melhor dizendo, 10 pessoas ocupadas, tem havido crescimento, né? Já para os estabelecimentos maiores de 10, de novo, tem tido uma queda, né? Então, os estabelecimentos que têm crescido são esses de nível de tamanho intermediário, entre 4 e 10 pessoas, né, que não têm laços familiares de acordo com a definição, né, de novo, da lei. Não estamos falando se são famílias ou não, mas de acordo com a definição da lei, já não são estabelecimentos familiares, né? Um outro dado interessante é como há uma relação entre as áreas rurais e urbanas no Brasil, né? Então, 49% da população ocupada nas áreas rurais não está ocupada no setor agrícola, né? Então, estão ocupados em outras atividades de serviços ou de indústria, que não é só agrícola, né? Isso reforça muito essa ideia de que o rural não é só agrícola, né? Há outras coisas que também acontecem nas áreas rurais. E há ainda pessoas que moram nas áreas urbanas que trabalham nas áreas rurais, né? Dando de novo conta da interação entre esses dois mundos. Bom, aqui passando mais rápido, a gente sabe, né, que o rural é extremamente desigual, né? Então a gente tem uma concentração de 69% dos estabelecimentos estão numa situação de extrema pobreza e eles produzem apenas 4% do valor bruto de produção, enquanto do outro extremo a gente tem só 9% dos estabelecimentos sendo responsável por 85%, né, desse mesmo valor bruto de produção. Ou seja, é uma realidade bastante marcada por desigualdade. Agora, é interessante observar essa tabela da direita, né, de que quando a gente compara a quantidade de área e de valor produzido na relação entre a agricultura familiar e a não familiar, é proporcional, né? Ou seja, a agricultura familiar ocupa 23% da área e produz 23% do valor bruto de produção, enquanto a não familiar ocupa 77% da área e produz 77% do valor bruto de produção. Isso mostra, né, que a agricultura familiar não é pouco produtiva, né? Existe muita agricultura familiar muito produtiva, mostrando inclusive como se equipara, né, com essa agricultura não familiar. Aqui eu vou passar mais rápido por causa do tempo, né? A gente fez uma análise tentando ver como é diferente esse desafio no país, né? Então, alguns lugares, por exemplo, que vocês veem em amarelo, né? Predomina uma agricultura familiar destinada mais ao consumo próprio, né? E então em algumas micro-regiões do norte, nordeste em especial. Mas a gente tem também, por exemplo, esse azul escuro, uma agricultura familiar altamente produtiva, destinada à comercialização, predominando. Já temos também esse roxinho aqui, bem no coração do Brasil, né, predominando a agricultura patronal de alta produtividade também. Então, para mostrar um pouco que as diferenças que existem no Brasil não são só de agricultores familiares ou não familiares, mas há diferentes tipos de contexto, né? E quando a gente pensa em inclusão produtiva, é importante entender os contextos em que as coisas acontecem. E acho que por fim dessa discussão mais de retrato, né, a gente também levantou o acesso a serviços, né? Então, aqui tem para três serviços muito importantes, né? O acesso ao crédito, assistência técnica e acesso à internet. E a gente vê como isso é desigual no Brasil, né? Como muitos dos serviços estão mais concentrados no sul e sudeste, né? Enquanto o norte e nordeste têm muito menos acesso a esses serviços, o que mostra que essa não é uma questão também só de esforço individual, né? Ah, será que esses se esforçam mais, aqueles se esforçam menos, né? Tem muito a ver, de novo, com as questões estruturais, né? E o que é possível para esses agricultores. E aqui fica claro, né, os desafios que a gente tem no Brasil. Então, isso era um pouquinho digamos, só colocando um pouco o pé no chão mesmo desses desafios, né, que a gente tem no país. Aí agora eu vou falar um pouquinho mais dos conceitos, né, assim, um pouco das ideias mesmo ao redor de inclusão produtiva.
Então, essa é uma ideia que surge ao longo de uma sequência de enfoques, né, que a gente tem experimentado no Brasil, né? Por um tempo, até a década de 50, mais ou menos, a gente só ocupava as áreas, né, expandindo a fronteira agrícola. Aí, ali, na metade da década de 50, entrando para 60, que o Brasil tem que fazer uma escolha entre fazer um aprofundamento na reforma agrária ou fazer uma modernização conservadora, né, muitos nos marcos da Revolução Verde, e acaba predominando o segundo caminho, né? E aí que a gente tem toda a modernização e os grandes estabelecimentos se modernizando no país. Tem uma tentativa de lidar melhor com isso através dos projetos de desenvolvimento rural integral, mas eles são muito difíceis de sustentar, não há recurso suficiente para eles, então eles acabam sendo pouco bem-sucedidos mesmo ali na década de 80. E aí já na década de 90 que começa a surgir esse enfoque de combinar o Bolsa Família com algumas políticas como o Pronaf, mercados, né? Que é esse quarto momento, né? E aí a ideia de inclusão produtiva surge como a percepção de que é preciso integrar esses vários instrumentos, né? Não adianta oferecer Bolsa Família por um lado e achar que isso vai resolver, nem os programas soltos por outro e achar que isso vai resolver. É preciso integrar melhor essas medidas, né? Então, a ideia de inclusão produtiva reconhece essa multidimensionalidade do problema e aí vão ser criados programas para isso, né? No Brasil, o Brasil Sem Miséria é o melhor exemplo nesse sentido. E aí só algumas ideias, então, sobre inclusão produtiva, né? Então, quando a gente fala de inclusão produtiva rural, a gente está pensando incluir pessoas que dependem, né, dos meios da terra, das florestas e vivem alguma situação de vulnerabilidade social. É desse público que a gente está falando. O desafio é como melhorar as condições de produção e participação nos mercados, né, para que eles estejam melhor inseridos no mundo do trabalho. E uma forma de olhar para esses desafios é melhorar a conexão entre oferta e demanda. Então, e aí tem várias intervenções que podem ser mobilizadas para isso, né? Então, por um lado, quais são intervenções que têm mais a ver com melhorar a oferta, né? Tem a ver com assistência técnica, crédito, né? Então, tudo isso eu estou melhorando, digamos, da porteira para dentro, de alguma forma. Mas tem outros instrumentos que têm a ver com melhorar a relação com a demanda, né? Então, compras públicas, certificação, as IGs, né? São uma combinação disso. O desafio da inclusão produtiva é justamente melhorar essas conexões, né? Como eu mobilizo instrumentos para melhorar essas conexões de oferta e demanda. E há uma ideia de que há uma trajetória que precisa ser percorrida para que esses produtores possam, de fato, se inserir. E aí, para finalizar, eu queria só introduzir aqui um pouco o que é a visão que o SEBRAP tem trazido sobre esse tema da inclusão produtiva rural, porque as pessoas também têm visões diferentes sobre isso, né? Então, queria terminar com esse slide. Então, são 5 pontos aqui, né? Então, primeiro, é muito importante a gente reconhecer que as privações básicas e produtivas não podem ser separadas da vida dessas populações, né? Então, é preciso ter segurança de renda, é preciso ter segurança alimentar, e isso tem que ser visto junto com as questões produtivas, não pode ser separado, né? Isso se mistura muito na vida dessas pessoas. E segundo, a gente não pode ter uma visão muito unidirecional, né? De, o que as pessoas precisam é crédito, vamos oferecer crédito, é isso sempre. Não. Há vários bloqueios produtivos, então a inclusão produtiva tem que ser capaz de lidar com esses vários bloqueios, né? Seja do lado do mercado, seja do lado da oferta, né? Como que a gente pode ir destravando os bloqueios que existem. Terceiro, né, é muito importante a gente dar atenção ao entorno, né? Um estabelecimento, ele não está isolado do mundo, né? Existe um entorno que importa, né? Então, as oportunidades econômicas que existem nos territórios são muito importantes, né? Então, melhorar aquela história que a gente fala, é preciso não dar o peixe e ensinar a pescar, mas não dá para pescar num mar sem peixes também, né? Então, como é que a gente melhora a qualidade desse rio, né, para que ele possa de fato ser fonte de produção, né? Então, o entorno é muito importante. Um quarto ponto é de que parece que frente a tudo isso, né, é preciso mobilizar vários atores para promover a inclusão produtiva. Então, governo, setor privado, ONGs, né, organização de produtores, todos têm um papel a cumprir nisso. Então, é fundamental pensar a coordenação
como a gente coordena esses vários atores para que a gente possa, de fato, produzir a inclusão produtiva, né? E, por fim, esse é um processo que precisa valorizar os modos de vida das populações locais, né? É preciso ouvir essas populações e pensar formas de transição que sejam coerentes com o meio ambiente, né? Então, esses 5 pontos são um pouco a visão que o SEBRAP tem colocado sobre o tema da inclusão produtiva e que a gente acha que é importante para ter, como diz o slide, uma visão sistêmica e multidimensional do tema. Essas eram as ideias que eu queria compartilhar com vocês. Alcides, obrigado aí pelo espaço. Está fechado o seu microfone, Alcides. Perdão. Obrigado, Adir. Você traz aí importantes contribuições para a gente. Pessoal, vou dar um aviso. Vocês podem já colocando as perguntas aqui no chat e, ao final, a gente vai fazer a leitura e direcionar as perguntas aí para os nossos palestrantes, né? Em seguida, eu gostaria de convidar o professor Mário Lúcio, né, para fazer a sua exposição. Prazer, professor, aqui conosco nessa discussão. Boa sorte. Bom, boa tarde a todos, então. Obrigado, Jean, pelo convite. Mais uma vez, reforçar aí a satisfação de estar compartilhando aí com o pessoal do SEBRAP, com todos os convidados desse momento. A gente, enquanto RET, já estamos no segundo ano de colaboração com a cátedra. O primeiro ano a gente fez um estudo sobre uma tipologia da inclusão produtiva, e esse segundo ano a gente está discutindo um pouco mais sobre os nichos de inovação e as transições para alguns escalabilidade dessas experiências, olhando para os sistemas alimentares. Eu vou contar para vocês aqui, na apresentação que eu vou compartilhar, um pouco do que foi a experiência do ano anterior. Essa de agora ainda está em desenvolvimento, mas temos bastante evidências legais para contribuir para o debate. Então, vou passar um pouco rapidamente sobre o que foi o estudo que a gente desenvolveu ano passado. Vou compartilhar minha tela aqui também. Vamos ver por onde eu começo aqui. Aqui, compartilhar. Compartilho. Uma janela. É essa aqui. Vocês estão vendo? Já começamos a ver. Sim, agora Okay. sim. Tá. Então, isso aí foi agora, recente, a gente acabou fazendo uma apresentação no congresso, pulou tanto assim, gente, aqui, num congresso internacional, com trabalho fruto do estudo do ano passado, mas o nosso primeiro projeto junto à cátedra era justamente uma tipologia da inclusão produtiva rural, e olhamos aí para várias experiências, Brasil afora, para poder fazer esse estudo. Acho que alguns dos contextos, né, onde estamos inseridos, acho que o Vaid já falou um pouco, todos nós já conhecemos essa realidade de desnutrição, exclusão econômica, as desigualdades que o país vem enfrentando, e, sobretudo, o olhar de que esses problemas são multidimensionais, têm múltiplas formas de expressão e também múltiplas escalas. Então, acho que a gente ter consciência disso, acho que nos propõe, né, um olhar diferenciado, não mais apenas a partir do rural, ou não mais a partir de instrumentos específicos, mas acho que esse olhar ampliado sobre o problema, assim como é o problema da fome, acho que o problema de todos os problemas relacionados às questões alimentares, mas também relacionados à inclusão produtiva, eles têm essa perspectiva multidimensional. Bom, pesquisa, quando a gente fez, a proposta era justamente tentar distinguir, né, algumas formas que estavam latentes na sociedade para enfrentar a exclusão, e para isso a gente olhou para 2 conceitos básicos, né, que era o conceito de inclusão produtiva rural e o conceito de inovação inclusiva. Isso foi financiado, então, pelo SEBRAP no ano de 2022, e a gente fez estudos na região norte, na região nordeste e na região sul do Brasil, a partir de outros projetos que já estavam consolidados. Então, o que a gente fez? A gente tratou de fazer um pouco dessa perspectiva de olhar para a inclusão a partir de agendas que já estavam consolidadas, como o projeto Dom Helder Câmara, que tinha uma base bastante grande, o projeto que estava sendo desenvolvido pelo CIRAD e alguns colaboradores no norte do Brasil, e também o projeto Ação Comida de Verdade. Então, a partir daqueles 3 projetos, com suas imensas bases de dados, a gente acabou fazendo esse estudo da perspectiva de olhar para a tipologia da inclusão produtiva.
diálogo com algumas agendas das Nações Unidas, acho que não precisa de detalhar muito isso. Qual que era a nossa perspectiva de inovação inclusiva que a gente trouxe para o debate, né? É que algum tipo de inovação que fosse dirigida a pessoas vulneráveis e que essas inovações fossem criadas pelas mesmas pessoas e que isso tivesse potencial de ser escalonado em alguma medida. E a gente também tratou de olhar a questão da sustentabilidade nessas inovações e também o conhecimento tradicional. E lembrando que inovação não significa incremento, tá? Pode ser, inclusive, substituição de algum fator de produção ou uma mudança nas formas de produzir, e sempre lembrando que esses processos podem ser processos muito localizados ou, às vezes, processos que estão muito consolidados. Então, a gente foi olhar para as várias experiências a partir de um conjunto de dados com essa perspectiva. Essa aqui é a escadinha da inovação inclusiva que a gente tinha interesse em compreender, e o que mais importava para a gente era esse nível 4, o nível de inclusão de processo, ou seja, aquele momento que as pessoas envolvidas com essas dinâmicas, elas conseguem ter, em alguma medida, o controle e a distribuição sobre esses instrumentos, ou sobre essas tecnologias, ou sobre essas formas de inovação. Então, para a gente queria encontrar quem se encontrava nesse nível 4 dessa escadinha de inclusão produtiva. Essa escadinha, na verdade, ela tem muitas críticas, inclusive, porque muitas dessas coisas acontecem de forma concomitante, mas o importante para a gente é que a gente tinha um referencial que era bastante denso e permitiu a gente fazer uma tipologia a partir disso. Então, a gente estava interessado em encontrar quem se encontrava nesse nível 4 e, a partir daí, sim, fazer as tipologias a partir dessa estratégia. Bom, a base de dados, então, veio do projeto Ação Coletiva Comida de Verdade, que foi desenvolvida durante o começo da pandemia, praticamente, né? Foi uma experiência de mapear experiências Brasil afora, e não só experiências rurais, tá? Eram experiências de fortalecimento de estratégias alimentares. O projeto do Helder Câmara, na sua versão 2, foram 60 mil famílias que foram beneficiadas de assistência técnica, de fomento para a inclusão produtiva e também de acompanhamento, de alguma maneira, pela própria Universidade de Brasília aqui, e essa base a gente tinha acesso a ela. E o projeto Odisseia, que foi esse projeto que eu falei para vocês, que estava sendo desenvolvido pelo CIRAD e colaboradores no norte do Brasil. A partir dessas 3 grandes bases de dados, a gente selecionou 66 experiências, e a partir dessas 66, aprofundamos o olhar sobre 33. Só para você ter uma ideia, o projeto do Helder Câmara, como eu disse, então, uma base de dados de 60 mil agricultores, a gente tinha estudos detalhados de cerca de 6 mil deles, Ação Comida de Verdade, cerca de 400 experiências, e Odisseia, cerca de 60 experiências. Então, a gente selecionou 33, e a partir dessas experiências, o que a gente começou a tentar compreender, né? Quais eram as dimensões que estavam presentes naquelas experiências, as dimensões de inovação, as dimensões da cooperação, as dimensões de acesso às políticas públicas, as dimensões das inovações e a própria correlação daquelas experiências com os ODS. E aí a gente começou a tratar de definir parâmetros e algumas variáveis para essa tipologia, né? Então, a gente começou a tentar pensar grandes parâmetros e, a partir disso, criar variáveis que pudessem ser observadas. E aí a gente fez um painel de especialistas que começaram a olhar para as experiências e fazer a testagem, né, de cada uma dessas variáveis dentro das diversas experiências, com base naquilo que a gente tinha de dados já acumulados e também com base naquilo que a gente podia buscar a partir de casos ou a partir de entrevistas à distância que a gente foi fazendo. Bom, em alguma medida a gente conseguiu desenhar 11 tipos de inclusão produtiva. E a gente tratou de dar nome para essas tipologias a partir da combinação justamente dessas dimensões. Então, tinha uma dimensão que era mais ligada à segurança alimentar, outras dimensões que eram mais ligadas ao acesso ao mercado. Isso dialoga muito com aquilo que o Vaid falava, que a gente não tem exclusivamente um caminho a percorrer. São vários caminhos, e aí a gente conseguiu encontrar isso com muita evidência, né? Então, por exemplo, experiências de segurança alimentar, onde a inovação presente era uma inovação mais técnica. Ali nós tínhamos estágio de inovação com algum avanço e uma participação, às vezes, muito normal, ou às vezes uma participação mais notável. E a gente foi tabulando a quantidade de casos que a gente encontrava nisso e começou a colocar a lupa
na onde tinha mais casos, evidentemente. Então, para a gente começou a ser mais intrigante olhar para essas experiências de acesso a mercados na linha 3, por exemplo, tipo 3, inovações não técnicas, com avanço notável em termos de inovação e o nível de interação também notável. Nesse caso, a gente encontrou 6 experiências. O que são essas experiências? Eu vou contar ali na frente um pouquinho para vocês, mas são experiências onde não necessariamente a questão produtiva é preponderante. Acessar mercados, por exemplo, usando dispositivos tecnológicos, ou acessar mercados a partir de experiências coletivas de vendas e diversas outras. Importante que houvesse uma participação bastante acentuada daqueles atores que estavam ali presentes nas experiências, não apenas uma participação como referência apenas da experiência, mas aquelas pessoas que eram empoderadas para poder dialogar sobre aquele tema, e também um avanço notável em termos de inovação em relação ao que estava estabelecido como establishment daquela experiência, né? Da mesma forma, no tipo 9, né, acesso a mercados também, inovações não técnicas, mas também com caráter social, aí a combinação de dois tipos de inovação, e também com participação e avanço bastante evidente. E aí a gente começou a tentar catalogar isso em alguns grandes grupos. O que a gente fez para fazer essa catalogação, né? A partir dos estágios de inovação e dos tipos de interação. Então, quando tinha esse avanço notável e participação notável, que a gente tratou dessa maneira, a gente agrupou. Então, para isso, a gente encontrou aí cerca de 8, mais 5, 13, mais 1, 14, 26 experiências aproximadamente, né? 24 experiências. Que eram experiências que a gente tratou do grupo A. Basicamente, essas experiências têm presença de redes fortes de apoio. Então, a rede de assistência técnica, a rede de segurança alimentar, a rede de solidariedade ou da economia solidária presente nessa experiência, é bastante presente. Depois, o grupo B, que também tem um avanço notável, mas a participação já não é uma participação muito chamada de notável, é quando a participação ela extrapola, né? As pessoas acabam sendo bastante donas do saber ali, não depende de um agente externo, né? E também criamos um terceiro grupo aí, que foi aqueles de avanço normal, com uma participação notável. Então, a gente tem as comparações entre essas diversas experiências. No estudo completo, depois a gente pode disponibilizar isso para vocês, já está no site da RET, lá no site da Cátedra também já tem esse estudo completo, dá para compreender melhor essas dinâmicas. E a gente começou a espacializar isso no país. Então, existem experiências de avanço notável, com participação notável, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, ali a partir das experiências que a gente encontrou, e também no Pará, em Roraima. Experiências de avanço notável com participação média, né, que é essa participação normal, presentes aí, sobretudo no Pará e no Nordeste, já não tem nas experiências do Sul. Experiências de avanço médio, né, que seria essa coisa de não ter uma participação, a participação até é notável, mas a inovação, a gente está chamando de inovação média, né? Algumas localizadas apenas no Pará e no Ceará, e aquelas experiências que ficavam mais na média, localizadas no Ceará e em Alagoas, aí alguma coisa mais ligada ao projeto da Helder Câmara. Bom, a gente começou daí a tentar compreender como que essas experiências dialogavam com os tipos de inovação. O que era isso para a gente, por exemplo, nesse grupo A? Então, o grupo A, ele é altamente diferenciado e ele trouxe para a gente insumos para a gente começar a pensar a continuidade do projeto. Ali a gente encontrou nichos de inovação bastante evidentes. As experiências, elas dialogam com várias frentes, mas, sobretudo, a gente tem assistência técnica diferenciada, processos agroecológicos muito solidificados, mercados diferenciados sendo acessados, segurança alimentar dos próprios beneficiários com algum grau de aparato ali que garantisse alguma rede de proteção. E uma coisa que a gente identificou com muita propriedade nesse grupo é que se cria um colchão de amortecimento com os diversos projetos que chegam nessas experiências. O que significa isso? Não chega apenas um projeto de assistência técnica ou apenas um projeto de acesso a mercados. Esses projetos se sobrepõem e quando um está um pouco mais fraco, o outro projeto acaba sendo mais evidenciado, ou a experiência, por si só, ela busca sustentação em vários temas, né? Não apenas na estratégia de inclusão no mercado, ou não apenas na segurança alimentar, mas ela é
multidimensional. Então, isso dialogou muito bem com a estratégia da cátedra de encontrar inclusão produtiva a partir das experiências multiescalares e multidimensionais. O grupo A, então, é esse grupo que tem a maior parte dessas experiências de nicho. E aí vem, novamente, a nossa perspectiva de trazer esse debate para o segundo projeto, na fase 2 que a gente está trabalhando agora, é como que a gente olha para as transições, como é que sai de um nicho para um processo de transformar esses nichos ou em segmentos de mercado, ou que o nicho passe a fazer parte de um regime estabelecido, ou pelo menos que ele consiga fazer enfrentamento aos regimes ou sistemas mais consolidados de estruturas de mercado, estruturas de sistemas produtivos. Então, o que a gente consegue, de alguma maneira, rapidamente trazer para vocês, né? Primeiro, inclusão produtiva por meio de renda e trabalho é importante, mas tem uma dimensão cognitiva, né, de trazer esses conhecimentos, de trazer essa base de apoio solidário, é importante também, que a gente chamou de dimensão cognitiva. É importante reconhecer que existe uma base de conhecimento diferenciada nessas experiências, que elas passam por experiências analíticas, experiências sintéticas, simbólicas, muito simbolismo sobre como acessar mercados, muito simbolismo de como tratar a produção. Então, acho que todas as variações que a gente encontra, né, dentro do desenho, sobretudo do desenho produtivo e dos modos de produção, foram importantes para essas bases de conhecimento. Sobre as fontes de inclusão produtiva, a diversificação produtiva, super importante, os mercados locais, e sobretudo as cadeias curtas, muito importante, e uma coisa que veio da experiência do projeto do Helder Câmara, que a experiência de chegar com assessoria técnica, mais o fomento, que era o caso do fomento produtivo, e mais acesso a mercados, era o melhor dos cenários. Nem todas as experiências conseguiram ter isso à disposição, porque é evidente que nós tínhamos ali um descompasso entre como estavam os mercados disponíveis, que era, sobretudo, o período da pandemia, muitos mercados de políticas públicas, né, como as compras públicas, suprimidos ou praticamente estagnados, mas a gente tinha ali muitas evidências de que a questão produtiva, junto com assessoria técnica, junto com algum apoio de fomento, fazia diferença na vida daquelas famílias. E, por fim, os instrumentos de política de inovação, que eu acho que passam aí por vários instrumentos, mas acho que o mais importante que a gente deixaria como hotspot aqui da nossa conversa são as redes de inovação, as políticas de compras públicas e esse colchão de amortecimento do pacote, né, entre assessoria técnica, políticas públicas, mercados localizados, cidadãos, de alguma forma, comprometidos com essas experiências, como é o caso das CSAs. Então, acho que isso soma bastante para essas experiências. Isso abre aí novas agendas de pesquisa, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está fazendo isso numa perspectiva de olhar para essas geografia das transições, então pensando nos nichos, nos regimes, nos sistemas sociotécnicos, e estamos fazendo isso em perspectiva comparada entre Brasil, Chile, Colômbia e México, olhando para as mesmas experiências que a gente encontrou aí nesse primeiro momento. Bom, é isso. Espero ter deixado aí alguma mensagem de contribuição. Junto com a gente nesse projeto está o professor Ivan, que está lá na Universidade do Porto, a professora Mireia, que está junto com a gente aqui na RET, na Universidade de Brasília, e a professora Luciana, lá da Federal do ABC, além de outros colegas que estão envolvidos nessa experiência com a gente. E obrigado, Jean, mais uma vez, por poder compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Eu acho que tem muito ainda para dialogar com o que vocês estão fazendo, então vou ficar aqui agora de ouvidos atentos aqui. Obrigado, Alcides, também, à disposição. Maravilha, professor Mário. Eu vou pedir a gentileza do senhor, depois deixar aqui no chat com a gente o endereço do site do resultado dessa pesquisa. Muito interessante, porque eu acho que serve de base também para nossos alunos e estudantes começarem a refletir também sobre isso, né? Em seguida, eu vou passar para o professor João Luiz, né, para falar também um pouquinho, ver essa ideia aí do que seria essa inclusão, né, produtiva, né, tecnológica, de processos, de inovação social, de tecnologias sociais, que a gente vê, inclusive, aí nessas dimensões das diversas experiências que a gente tem pelo Brasil afora, né? Muito obrigado, professor João Luiz, por favor. Então, eu vou compartilhar. Você me avisa quando estou
vocês estão vendo a tela de apresentação. Acho que no momento vocês estão vendo só. Ok, tá certinho agora? Beleza. Então, primeiramente, gostaria de corrigir uma omissão. Quando eu apresentei todo o membro da equipe, eu esqueci nosso lado de políticas públicas. Temos também um grupo que trabalha com políticas públicas, a Bárbara, que está aqui presente, e a professora Patrícia, que corrigiu essa omissão, porque é uma parte importante também do nosso trabalho, que eles estão fazendo um trabalho, a Bárbara vai apresentar justamente as questões das políticas públicas, no caso das IG, como a gente poderia melhorar essas políticas públicas, e depois eles vão falar. Então, desculpa por ter omitido a apresentação desse grupo de pesquisa também do nosso projeto. Então, o que eu vou apresentar para você, desculpe que eu já... acho que eu apresentei errado, porque eu já comecei com uma página... Está no método já, Jean. Eu faço aqui... Voilà. Pronto. Agora, sim. A indicação geográfica é uma estratégia de inclusão produtiva. A verdade, eu poderia ter colocado um ponto de interrogação, porque a ideia é justamente de ver se as indicações geográficas podem trazer elementos de melhoria da inclusão produtiva rural. Então, eu coloquei aqui os seus limites, porque esse trabalho que eu vou apresentar para você foi feito a partir do Position Paper, que eu realizei dentro do quadro do projeto do SEBRAP, que foi uma solicitação justamente do edital, e fiz uma análise justamente da indicação geográfica e dos seus limites em termos de inclusão produtiva. Então, primeiramente, é importante rapidamente definir as indicações geográficas para aqueles que não são familiarizados com esse conceito. Dentro das definições da IG, não vou detalhar tudo, nós temos as indicações de procedência, que definem um território, uma região que fica notória para produzir um produto. Tá? E temos a dominação de origem, que são territórios, regiões também, onde se produz um produto que seja típico da região, cujas características estão associadas à região, que isso pode ser as condições físicas, a terra, o sol, a temperatura, o clima, mas também o saber fazer das pessoas, também então que cria o terroir, como a gente fala em francês, que cria um produto típico. Então, dois tipos de indicação de indicação geográfica, AIP e SDO. Então, uma coisa interessante também para entender justamente por que as IG talvez não são ainda bem nesse foco da inclusão produtiva, porque elas foram criadas inicialmente como propriedade intelectual de proteção dos produtos. E foi criada há muito tempo para proteger a usurpação, a contrafação do nome do produto conhecidos em outras regiões. Então, isso foi o primeiro objetivo. Depois, começou a ter uma abordagem mais do desenvolvimento dos territórios, isso, por exemplo, nos países da Europa Latina, para desenvolver mais as regiões onde a agricultura era menor, principalmente as regiões difíceis de produção agrícola de grande escala, as regiões montanhosas. Então, começou a se trabalhar justamente como a gente pode valorizar essas regiões através dos produtos realizados nessas regiões, que têm regiões, produtos artesanais, muitas vezes. E hoje temos também o que eu chamei de emergente, uma abordagem mais de desenvolvimento dos territórios, mas na vertente sustentável. Quer dizer que dentro das indicações geográficas começa a se perceber a necessidade de trabalhar o desenvolvimento do território na questão sustentável. Até a União Europeia agora está saindo uma legislação que vai introduzir justamente essa questão do desenvolvimento sustentável dentro das indicações geográficas. Então, temos uma evolução de uma proteção inicial mercadológica, vamos dizer, que era para proteger um produto, sem pensar realmente as questões do território em si, desenvolvimento, para hoje um desenvolvimento sustentável dos territórios. Então, os impactos. Para apresentar os impactos das IG, que já foram reconhecidos, nós temos os impactos econômicos, sociais e ambientais, que vão justamente totalmente dentro do desenvolvimento sustentável, com seu tripé, econômico, social e ambiental. Para apresentar o que já existe, o que nós já sabemos das indicações geográficas, como está funcionando corretamente, eu coloquei aqui, talvez vocês vão estranhar um pouquinho, mas eu vou apontar os principais elementos desse caminho. Esse é o caminho de impacto, uma metodologia que analisa justamente a construção de uma indicação geográfica, quais foram as mudanças ocorridas através da construção da indicação geográfica e seus impactos. Então, aqui você vê na parte do direito, são os impactos que a gente pode observar, e aqui foi no caso da Canastra, eu trabalhei 2 anos na Conquista da Canastra para fazer esse caminho de impacto.
Então, nós observamos primeiramente as mudanças, e tem mudanças muito importantes quando a gente trabalha com inovação social, que são as indicações geográficas, por exemplo, que é a questão de associação, de capacitação. Então, aqui nós temos uma mudança bem observadas de melhoria na organização social dos produtores e agricultores, na melhoria do conhecimento, na melhoria da capacitação. Temos também melhoria em termos de práticas agrícolas. Isso é uma mudança, a gente não chama de impacto, é uma mudança que vai levar impactos. Então, grande melhoria nas práticas agrícolas. E também, que se observa muito, são melhorias na legislação. No caso, principalmente dos queijos de leite cru, o fato de ter uma indicação geográfica puxou muito a melhoria da legislação sanitária em torno dos queijos de leite cru, porque ela apresenta dados, informações científicas. Então, essas melhorias, todas essas mudanças, elas levam a diversos impactos. Como eu coloquei aqui, nós temos, claro, os impactos econômicos. Todo mundo sabe que as indicações geográficas, um dos objetivos é um lado mercantil, é para dar um valor agregado a um produto artesanal, muitas vezes que era dado para produto em via de desaparecimento e que conseguiram se recuperar, crescer e dar um valor agregado a esses produtos artesanais, essas populações, essas comunidades produzindo esses produtos artesanais. Então, nós temos vários impactos. Melhoria da qualidade, melhoria da produtividade, melhor conhecimento, geração de renda, claro que isso levou a um valor agregado. Eu estava semana passada na Canastra, é nítido as melhorias de renda desses produtores que participam dessas indicações geográficas. Além disso, cria empregos, mas tem outra dificuldade, a falta de mão de obra qualificada. Isso é interessante quando a gente fala de inclusão produtiva, vou aproveitar, que nessa região, por exemplo, tem possibilidade de criação de empregos, mas não se encontra mão de obra qualificada, que poderá favorecer justamente a empregabilidade das pessoas do campo nessas propriedades que precisam de mão de obra. Então, temos uma melhoria econômica muito grande. Tem também a questão do desenvolvimento do mercado. Abre muitos mercados e outras oportunidades econômicas. Isso é um elemento muito importante, e que além de melhorar seus produtos, os agricultores conseguem abrir outro empreendimento, outra atividade na propriedade. Então, são importantes impactos econômicos. Tem os impactos sociais, que é a organização, mas também a gente observou muito a questão do bem-estar, da qualidade de vida. Qualidade de vida, qualidade de saúde, qualidade material mesmo. E capacidade financeira, por exemplo, de levar os filhos na universidade, que antes eram impossíveis. Então, nós observamos muitos impactos sociais bem interessantes. Isso leva também desculpe, há uma questão importante, que é o retorno dos filhos. Isso na região da Canastra é bem nítido. Nós temos vários filhas que voltaram. Eu estava visitando uma propriedade a semana passada, onde eu tenho o pai e a mãe e as duas filhas, formada em engenharia química, formada em veterinária, trabalhando na propriedade, fazendo queijo e cuidando do rebanho. É interessante de ver como essas pessoas preferem ficar na propriedade e não ver seus produtos. Então, são os aspectos sociais muito importantes que a gente pode observar. Então, além disso, a gente pode observar outros impactos. Aqui eu não vou descrever tudo, porque a gente precisaria de 2 horas para avaliar esse caminho de impacto, mas tem também lados negativos que a gente vai discutir justamente a partir do Position Paper, que é um dos principais, que é a questão da exclusão. Esses impactos, a gente pode também, em vários exemplos, dizer que esses impactos vão além das propriedades que estão dentro da indicação geográfica, eles vão também na comunidade, nos entornos. Os agricultores que não pertencem à indicação geográfica também se aproveitam dessa notoriedade que está sendo criada. Então, tem um efeito de carona, de trem, para os outros produtores. Isso leva justamente a um desenvolvimento não só daqueles que estão da IG, mas também dos produtores que estão no entorno, aproveitando dessa dinâmica da indicação geográfica. Na questão ambiental, não foi muito bem observado no caso da Canastra, um dos problemas das indicações geográficas, porque até hoje não se questionava tanto a questão ambiental dentro das IGs. O objetivo das IGs era produzir um produto de valor agregado no mercado, mas a questão ambiental estava, vamos dizer, deixada de lado um pouquinho. O vice-mandato também dos cadernos de especificação técnica das IGs desde 2015 está melhorando. Agora estamos observando uma maior preocupação das associações quando eles criam esses cadernos de especificação técnica para incluir também a questão ambiental. Então, esses são os principais aspectos que a gente pode observar. Como eu falei aqui, um dos aspectos muito importantes que já foi citado pelo Vaíde e pelo Mário é a questão da capacitação, a questão da cognitiva, que a gente observa quando a gente tem uma organização social como a indicação geográfica,
a facilidade, o acesso dos agricultores ao conhecimento, além do conhecimento tácito dele, e a acesso a esse conhecimento também trazido por outras instituições. Então, esses são os principais pontos positivos. Aqui eu coloquei um artigo que fala, que foi no Brasileiro, justamente, eu acho que de São Paulo, que mostra os benefícios e as dificuldades, que simplifica, não vou detalhar também, porque isso é demais, mas a gente observa o que eu acabei de falar, o acesso ao mercado, a valor agregado maior, a colaboração, o conhecimento. Então, vários impactos positivos. Mas temos também reconhecido já impactos negativos, o barreira ao desenvolvimento dos agricultores, e que eu vou desenvolver um pouquinho mais depois. A questão, por exemplo, de chegar a um consenso entre os produtores, a baixa qualidade, a burocracia, problema organizacional, falta de informação, etc. Esse é um trabalho também que foi feito de uma revisão bibliográfica, mas que trouxe alguns pontos interessantes. Então, para fazer esse position paper, eu fiz uma análise de artigos, revisão de artigos, então foi encontrado 159 artigos, pegando como palavra-chave justamente o que poderia ser mais próximo da inclusão produtiva, por exemplo, controvérsia, desigualdade, injustiça, né? Iniquidade, eu não sei como a gente fala em português, eu esqueci, exclusão, né? São essas palavras. Então, todos esses artigos encontrados, você pode perceber que só 17 foram selecionados, né? Que atendem a esses critérios, após análise do resumo, a leitura do texto, nós temos 17 artigos selecionados, o que mostra claramente que existe ainda pouco literatura sobre essa questão justamente de aspecto de inclusão, aspecto de exclusão também. Isso trabalha muito a parte, muitas vezes, de econômica, do benefício, mas não se trabalha muito a questão justamente dos aspectos negativos. Então, quais foram os principais resultados? Aqui eu coloquei os principais resultados, acredito, espero que vocês estão conseguindo ler, que a gente encontra nas indicações geográficas. O primeiro, que é o caderno de especificação técnica. Esse é um primeiro empecilho para o desenvolvimento das regiões e da inclusão de outros produtores, agricultores, e às vezes um caderno de especificação técnica para obedecer à indicação geográfica é muito exigente, muito rigoroso para atingir a qualidade do produto, e que faz que muitos produtores não conseguem alcançar essa rigorosidade do caderno de especificação técnica. Além disso, a partir do momento que você faz um caderno de explicação técnica muito detalhado, você aumenta o sistema de controle. Aumentando o sistema de controle, aumenta os custos, aumenta a dificuldade, a burocracia. Então, esses são os problemas que vários pequenos agricultores têm muitas dificuldades para acompanhar. Tem o Conselho Regulador também, que é um conselho que organiza, que faz a gestão das IGs, e, segundo sua composição, pode trazer vários problemas. Já foi visto, a literatura demonstra isso, empoderamento de algumas pessoas através do Conselho Regulador, dando uma orientação, muitas vezes, de produtividade mercantil e não tanto de desenvolvimento social e desenvolvimento do território. Então, essa composição do Conselho Regulador é um elemento muito essencial. A questão do capital social da associação, e também, às vezes que a gente observa que os agricultores têm que se apropriar desse conhecimento que eles têm, se apropriar do seu produto, do seu conhecimento, da sua tradição, e às vezes isso não é feito. Até são questões morais, são questões de, como dizer, de obrigações morais, de valores sociais, que às vezes o agricultor não consegue para se juntar. Isso é muito importante, e a gente pode observar alguns problemas nesse sentido. E, claro, a questão de organização social, às vezes é difícil manter um grupo unido que trabalha numa visão comum. A questão das políticas públicas, vocês já falaram antes, já foi bem dito pelo Mário também, são muito importantes. Como é feita a política pública? Às vezes, certas políticas públicas foram demonstradas, fizeram justamente prejudicar os pequenos produtores para ter, aproveitando de uma notoriedade de um território, fazer uma política pública de mercado, favorecendo os grandes empresários, os grandes empreendimentos, e desfavorecendo justamente os pequenos. Isso foi visto, por exemplo, no caso do País Basco. Vários exemplos citaram isso. Então, como a política pública é feita em favor contra, isso também é um problema muitas vezes levantado nesses artigos. A questão do mercado, claro, e por isso que eu coloquei aqui essa tabela, essa matriz, porque não é isolada. A gente tem que entender que todas essas dificuldades vão se juntar e têm um impacto sobre outras problemáticas.
Por exemplo, cada especificação técnica vai ter um impacto sobre o mercado. Vimos isso. Qual é o objetivo da indicação geográfica? É alcançar um mercado, aumentar sua produtividade, chegar ao mercado internacional, ou é um mercado mais local, do circuito curto? O Mário estava falando disso, para a população local, que é um problema que a gente está observando hoje. Às vezes, uma indicação geográfica está criando um produto que não é acessível mais à comunidade, que é só feito para exportação. Então, que cria justamente um problema a ter segurança alimentar para certas comunidades, em termos, por exemplo, de produtos. As questões agroecológicas, biodiversidade, paisagem, meio ambiente, depende muito da questão de como a IG está enxergando essa vertente da sustentabilidade. Até o momento, como eu falei para você, vários artigos demonstram isso, não está muito incluída ainda nessas identificações. Está mudando, porque o mundo está mudando, os conceitos estão mudando, mas ainda tem poucas IG que estão realmente integrando totalmente essa questão ambiental. Claro que sempre vai ter exceção, que eu estou falando, por experiência, tem algumas indicações geográficas, pelo próprio produto, elas têm que ter uma vertente muito forte de biodiversidade e de agroecologia. Mas não são todas assim. Então, não são os problemas. Esses problemas, claro que eles criam dificuldade. Aqui eu coloquei as mudanças que ocorrem dentro das comunidades. Isso que eu falei para você, complexidade, controle, representatividade desigual, isso é muito importante. Falta de assistência técnica, isso foi levantado em vários países do mundo, onde um pequeno produtor não consegue alcançar. O Vaid mostrou um mapa, justamente, de acesso à capacitação, que foi bem interessante. A gente observa as diferenças entre o norte, a Amazônia, e o sul, de acesso à capacitação para os agricultores, que, claro, vai prejudicar a possibilidade de inovação técnico-social. A expressão do regime sociotécnico também são as tendências. O que a gente quer fazer, às vezes, por política pública ou por regime sociotécnico, isso favorece muitas inovações, a produtividade, novamente, ao detrimento da produção local, da produção artesanal. E a questão do financiamento, então, também o acesso aos recursos, porque implementar uma indicação geográfica tem um custo alto. Nós vimos, os estudantes trabalhando, nós vimos os custos que é de implantar uma queijaria que atende às normas, por exemplo, sanitárias, as normas de uma indicação geográfica, às vezes, é quase inacessível. Então, tudo isso tem um impacto sobre a inclusão produtiva rural. Eu coloquei aqui os principais impactos. E, claro, que o maior é a exclusão de produtores, de agricultores, que eu determinei em 3. Claro que eles são associados à exclusão econômica, não conseguia alcançar, não conseguia desenvolver seus produtos. Isso é muito comum na canastra, a gente veja ainda agricultor que vende suas peças de queijo a R$15, enquanto um queijo da indicação geográfica é vendido a R$70 na porta. Então, é uma diferença forte. Tem a exclusão social, que é a falta de integração, o isolamento do agricultor, e quando você participa de uma indicação geográfica, você pode ter acesso a essa associação, mas muitas vezes cria uma exclusão para não poder se integrar à indicação geográfica e ele fica isolado. E a gente sabe que sem organização social é difícil os agricultores se organizarem. E tem a exclusão cognitiva, acho que o Mário citou isso também, a questão cognitiva, que são um agricultor que não tem acesso justamente às capacitações, aos apoios de assistência técnica e que fica isolado novamente dentro desse novo conhecimento que favorece justamente o desenvolvimento da propriedade. Muitas vezes a gente observa, então, perda de renda, imigração dos jovens, e já foi visto em várias regiões, foi citado em diversos artigos também, onde os jovens não têm interesse a ficar na propriedade por falta, justamente, de perspectivas econômicas, social. A submissão quer dizer o quê? É a dependência de grandes empreendedores, de grandes empresas, que dominam o mercado e que vão dominar, que vão manter os pequenos produtores sob seus controles. E isso é muito comum, se observa, foi citado em várias situações. Risco de segurança alimentar e até, às vezes, cessão de atividade frente aos produtores maiores que conseguem se estabelecer. Aqui eu fiz também algumas entrevistas, mas eu vejo que o tempo está passando, e que dou diversos peritos na área também, professor com quem eu conversei, claramente tem uma política pública voltada para as IGs. É nosso trabalho também da equipe com a professora Patrícia, a Bárbara, e integração com outras políticas públicas. O Vaid falou disso, a questão de incluir, o Mário também, a questão, por exemplo, de incluir isso com os mercados públicos, a integrar essas políticas com as políticas alimentares, do mercado institucional, pagamento para serviços ecossistêmicos, porque os agricultores muitas vezes são os guardiões da natureza. Por essência, eles protegem o seu ambiente. Então, isso, às vezes, tem que ser reconhecido
ser paga como serviço ambiental. Reavaliar a legislação, nós vamos trabalhar isso. Muitas vezes a legislação brasileira, no caso particularmente, ela é não adequada ao pequeno produtor, principalmente quando se trabalha com legislação do produto de origem animal, e no caso, queijo de leite cru. Embora até a semana passada eu vi que tinha uma reunião do MDA justamente para trabalhar sobre essa questão da legislação sanitária dos pequenos da agricultura familiar. Eu estava viajando, não consegui assistir, mas dá para demonstrar que tem uma tendência a trabalhar isso. A organização social dos agricultores é essencial. Isso, sem a organização, também os trabalhos apresentados aqui mostraram a necessidade de coesão, de entendimento, de consenso. Esse é o mais difícil a alcançar, o consenso entre os agricultores. Claro, como a indicação geográfica tem que abordar essas questões, incluir essas questões de inclusão produtiva dentro dos cadeias de identificação, dentro do seu conselho regulatório, na sua composição, para favorecer justamente essa inclusão produtiva. Rapidamente, no caso do Brasil, a gente tinha uma visão de IG muito no prisma do mercado produtivista internacional. Isso é um problema que precisa mudar os pensamentos, os conceitos da indicação geográfica para voltar para uma política de desenvolvimento territorial. Ainda não está plenamente feita, tem trabalhos, tem linhas, mas a IG tem um mercado muito no momento produtivista. Trabalhar muito a questão da inclusão e da informalidade. Informalidade, justamente, que é um problema de exclusão e não de inclusão, devido justamente a uma legislação não adequada à agricultura familiar. A questão que é muito importante também, que das leis em vários países, não só no Brasil, no país da Ásia, isso se observa muito, a questão de uma assistência muito de cima para baixo. Não é propriamente uma criação social dos produtores, mas é um desejo das instâncias superiores que se desenvolver uma indicação geográfica numa região sem realmente que os produtores se acaparem dessa indicação geográfica, e isso cria vários problemas de desenvolvimento. Como é que aqui o agricultor fica um simples ouvinte, simples receptor, mas não é ator. Eles, pelo tempo, alguns conseguem ser ator, mas muitos ficam na observação, na recepção. A questão do eu já falei, e a falta do conhecimento, isso é muito importante, ao acesso à capacitação. Um outro ponto que é importante, que foi citado pela legislação, pelas literaturas, pelos professores também, é o desconhecimento do consumidor. E acho que também isso é um elemento que pode ser um elemento muito mobilizador de mudança. E a partir do momento que o consumidor é ciente do que é uma indicação geográfica, do que ela representa em termos de desenvolvimento do território, desenvolvimento das pessoas, da inclusão produtiva, a gente vai ter uma dinâmica diferente. No momento, não é muito conhecida, e a gente tem que trabalhar muito essas questões. Então, eu apresentei rapidamente aqui, são algumas soluções também que eu apresentei no meu trabalho, como a gente pode tentar resolver essas questões de exclusão, de falta de empoderamento das mulheres, dos jovens, migração da segurança alimentar, através das problemáticas que nós observamos, através da revisão de literatura, por exemplo, fazer a legislação, a representação democrática dentro do Conselho Regulador. Isso eu não vou desenvolver aqui, mas são algumas linhas de soluções que eu estabeleci a partir do trabalho que eu fiz para tentar ver se as IG podem dar algumas ideias de melhoria das IG para favorecer essa inclusão produtiva. Você vê que tem muitos. Por exemplo, aqui eu coloquei, eu estou vendo a Márcia, a Sabrina aqui, o envolvimento. Por exemplo, a criação de uma associação dos jovens, no caso de Cabacinha. Eu achei fantástico. Tem os jovens agricultores que criaram uma associação. Isso é fantástico para o caso dos jovens ficar na região que eles mesmos não esperam os anciãos, os pais se organizar, os jovens se organizam eles mesmos para desenvolver seus produtos e suas indicações geográficas. Isso é acho que um exemplo muito bom de ver esses jovens trabalhar nesse sentido. Então, claro que tem diversos no mercado, circuito curto, etc. E não vou novamente desenvolver, mas temos soluções contra esses problemas que a IG apresenta ainda frente à inclusão produtiva. Depende muito, claro, das políticas públicas, porque é eles que vão orientar as decisões que vão ser tomadas à escala territorial, mas também depende muito dos agricultores se empoderar também das indicações geográficas, e isso precisa de conhecimento, precisa de troca de informação entre os agricultores, precisa de assistência técnica,
E uma frase que eu vi num artigo muito interessante, talvez para concluir, é preciso de assistência técnica, não de substituição dos agricultores pelos assistentes técnicos, que às vezes acontece. E, por exemplo, na formação do caderno de explicação, muitas vezes, em uma instituição que cria o caderno, não os agricultores, cria problemas muito sérios quando começa a se desenvolver, porque não foi criado pelas pessoas que entendem mesmo do dia a dia do produto, do que ele é, mas de pessoas que vêm da universidade ou outros, e que criam essas dificuldades. Então, muitas soluções são possíveis, sim, para criar isso. Então, eu agradeço a atenção, foi bem rápido, são muitas informações que a gente tem para compartilhar nesse sentido, mas é só para uma breve apresentação. Obrigado, Alcido. Tá, obrigado. Eu estou com gostinho de mais, viu? De mais tempo, mais discussões. Eu acho que vocês pegaram vários pontos que me parecem muito importantes para a gente estar discutindo nessa questão de valorização, né, da agricultura familiar, dos produtos familiares, dos produtos originários, né? Então, assim, a gente já não tem muito tempo mais, né? Já temos a outra mesa que vai iniciar, mas eu gostaria já de agradecendo também aí aos participantes, a Vaid. Eu gostaria, você traz discussões muito interessantes, né? Um levantamento que você traz aí da distribuição, né? Onde você aponta, né, a agricultura familiar no Nordeste como precária, e isso é uma realidade. E aí uma das dificuldades que temos é como articular assistência técnica e crédito para revigorar exatamente essa agricultura familiar, né? Então, existe um grande, né, cuidado com a agricultura familiar, mas ela está a serviço de diversas coisas também e é apropriada também pelo discurso da política também. É um tratorzinho que é entregue, é uma coisinha, uma caçambinha, é uma semente ali, ou seja, a política pública não chega efetivamente aos produtores para que eles consigam ter autonomia para produzir os seus produtos, de certa forma, aí sustentáveis, né? A pesquisa de Mário é muito interessante também. E, Jean, eu acho que a gente vai precisar, inclusive, pensar coisas além da discussão das questões ambientais nas indicações geográficas nos cadernos de normas. A questão do trabalho escravo no Rio Grande do Sul veio à tona exatamente toda essa preocupação com as relações de trabalho nas indicações geográficas, que, de certa forma, esse tipo de prática não tem nada a ver com a indicação geográfica. Não acredito numa indicação geográfica que tenha trabalho escravo, mesmo que isso seja uma tradição da forma de saber fazer o produto ou o serviço, né? Mas isso não pode existir, é uma questão moral, né? Então, nós precisamos estar discutindo, sim, esses instrumentos das indicações geográficas como forma de desenvolvimento territorial. E aí eu acho que a gente precisa estar discutindo, sim, essas questões da modernização, do crédito, da assistência técnica para esses produtores. Então, vou agradecer a vocês, né, por essa excelente tarde. Eu espero que a gente se encontre em outros momentos aí para estar levantando essas discussões, debatendo com maior profundidade, né? O primeiro passo foi dado. Muito obrigado, Jean, muito obrigado a todos. Obrigado, Alcido. Obrigado, Patrícia. Eu não sei se talvez do que está na sala tem uma pergunta para o Vaído, para o Mário. Eu estou vendo no YouTube, não sei também, as pessoas têm um delay. Aqui no chat eu não vejo nada. Não, então. Uhum. Mas obrigado, Jean. Obrigado, Alcides, mais uma vez. Obrigado, Vaído, pela dobradinha aí. Estamos prontos, Jean, para mais algumas. E como estamos vizinhos, Mário, estamos da mesma unidade, lá na UNB, acredito que a gente tem que conversar mais, talvez justamente para aproximar nossos projetos, porque eles têm tudo a ver. Muito interessante. E o Vaído, como sempre, agradeço também pela participação e pelo apoio que ele está dando ao projeto de forma regular. Cada mês nós escutamos o andamento, o que pode ser feito, as orientações que a gente pode dar aos projetos. Muito bom e agradeço a todos também a participação. Eu vou, no momento, então, encerrar essa primeira gravação, como eu falei para você, para poder justamente depois